Olá, tudo bem? Em Ohio, Curtis olha para as enormes nuvens no céu enquanto está sob a chuva, confuso porque em vez de água, parece ser óleo de motor. No entanto, é apenas um sonho e o tempo está realmente adorável. Depois, Curtis toma café da manhã com sua esposa Samantha e sua filha surda Hannah antes de ir trabalhar. Curtis trabalha para uma construtora enquanto Samantha é dona de casa que cuida de Hannah, mas também costura roupas para vender na feira local aos sábados. Naquela tarde, Samantha está em casa com algumas amigas que trouxeram os filhos para brincar. Um deles percebe que Hannah agarrou um pedaço perigoso de madeira com pregos. Então, Samantha tem que correr para fora, já que gritar obviamente não funciona. Momentos depois, começa a chover forte e os operários da construção têm que parar durante o dia e logo vão tomar cerveja juntos no bar. Em casa, Samantha ensina a Anna os sinais da tempestade enquanto observa a chuva pela janela. Depois do bar, Curtis deixa seu colega de trabalho e amigo Dewart em casa. Eles conversam um pouco e Dewart diz que Curtis está tendo uma vida maravilhosa. No entanto, Curtis admite que as coisas nem sempre são tão bonitas quanto parecem. A conversa é interrompida quando a esposa de Dewart aparece, exigindo silenciosamente que ele entre. Depois, Curtis vai para casa e verifica Hannah, enquanto Samantha conta que a menina ainda tem problemas para se conectar com outras crianças. No dia seguinte, Curtis está limpando o lixo para que Hannah não pegue outras coisas perigosas. Naquele momento, uma forte tempestade aparece no céu e, de repente, um raio atinge o chão, fazendo com que o cachorro de Curtis Red comece a latir como um louco. Enquanto Curtis se move para segurar a mão de Hannah, o cachorro se liberta da corrente e ataca Curtis, mordendo violentamente seu braço. Porém, Curtis acorda em seu quarto porque foi outro pesadelo. Durante o café da manhã, Curtis não consegue parar de pensar em como o sonho parecia real. Ele vê que Hannah está brincando com Red e se preocupa, então a afasta do cachorro. Quando Samantha pergunta o que há de errado, Curtis sai sem nem tocar no café da manhã. Mais tarde no trabalho, Curtis continua distraído e não para de olhar para o braço durante uma reunião, pensando que ainda sente dor. O patrão Jim está irritado com o atraso causado pela chuva e quer que eles recuperem o tempo perdido. No caminho para o local, Curtis pede a Dewart que o ajude a conseguir alguns suprimentos extras primeiro. Mais tarde, Curtis faz uma pausa e vê um enxame de pássaros pretos no céu voando em padrões estranhos. Ele pergunta a Dewart se ele acha estranho, mas Dewart não viu nada. Por causa das horas extras usadas para compensar o atraso no trabalho, Curtis está atrasado para a reunião dos pais na escola de Hannah. Ele também está coberto de lama porque não conseguiu tomar banho. Eles aprendem mais sobre a língua de sinais essencial para seus filhos, que Curtis precisa praticar mais. Como ele não passa tanto tempo com Hannah quanto Samantha, ele ainda não sabe palavras suficientes. Algum tempo depois, chove de novo e Curtis corre para entrar no carro com a filha. A chuva dificulta a visão e os faz bater. A cabeça de Curtis sangra, mas Hannah está bem. Nesse momento, homens aparecem do lado de fora do carro e começam a quebrar os vidros, com um homem segurando Curtis enquanto o outro sequestra sua filha. De repente, Curtis acorda gritando, percebendo que era outro sonho. Depois ele desce, parecendo bastante doente. Samantha percebe e se preocupa, mas Curtis promete que é só um resfriado e manda ela ir para a feira com Hannah. Enquanto Samantha vende seus produtos e discute preços com os clientes, Curtis pega os suprimentos extras que conseguiu no trabalho e constrói uma cerca ao redor da casinha do cachorro e depois prende ele lá, pedindo desculpas ao pobre cachorro. Agora ele trabalha na limpeza do lixo, mas é distraído por uma porta que leva a um abrigo contra tempestades. Curtis procura a chave em um pote velho e consegue abri-lo. Depois desce até lá para considerar uma nova ideia. Mais tarde, Samantha coloca o dinheiro que ganhou na feira junto com as economias das férias. Ela pergunta a Curtis por que Red está mantido do lado de fora, mas Curtis apenas dá uma resposta vaga. Samantha tenta novamente, mas Curtis a ignora para ouvir a notícia, onde falam sobre um vazamento de gás que afetou uma pequena família. Isso alimenta a paranoia de Curtis. No dia seguinte, Curtis encontra Hannah olhando a tempestade pela janela. Quando ele se aproxima, fica surpreso ao ver um homem parado do lado de fora, olhando para eles. Curtis imediatamente pega Hannah nos braços e corre para se esconder enquanto o homem começa a tentar abrir a porta. De repente, todo o prédio começa a tremer e todos os objetos na sala levitam enquanto Curtis tem dificuldade para respirar. Então tudo cai e Curtis acorda de outro pesadelo. Para sua surpresa, ele fez xixi na cama. Quando Samantha entra, ele cobre o acidente com os cobertores. Curtis pede o número do médico e Samantha tenta saber com o que ele está se preocupando, mas Curtis grita com ela para impedi-la de ver os lençóis molhados. Ele imediatamente pede desculpas
Curtis por gritar, culpando o mal-estar, mas ainda diz a ela para ir à igreja porque ele pode cuidar de Hannah. Depois que Samantha vai embora, Curtis troca os lençóis e o lava. Mais tarde, Curtis leva Hannah à biblioteca e a distrai com um livro infantil enquanto procura informações sobre doenças mentais. No caminho de volta, eles param em um supermercado para comprar muitos alimentos enlatados. Isso faz com que eles se atrasem para o almoço com a família de Hannah, que o julga por faltar à igreja. À tarde, Curtis começa a limpar o abrigo contra tempestades e armazena toda a comida enlatada que trouxe para o caso de emergência. Aí ele fica lá, lendo os livros da biblioteca. Algum tempo depois, Curtis finalmente consegue se consultar com um médico e explica que está com problemas para dormir há 4 dias. A princípio, o médico acha que não é grande coisa. Então Curtis também conta sobre os pesadelos, admitindo que até fez xixi na cama e que continuava sentindo a dor da mordida do seu cachorro. O médico concorda em lhe dar remédios por alguns dias e lhe diz para consultar um psiquiatra em Columbus. Ao mesmo tempo, Samantha visita a seguradora para perguntar sobre a operação para restaurar a audição de Hannah. Felizmente, seu pedido foi aprovado e todas as despesas serão cobertas porque o emprego de Curtis oferece uma apólice muito boa. Curtis vai à farmácia buscar o remédio e fica surpreso ao saber que não precisa pagar muito graças ao seguro. Naquela noite, a família tem um jantar maravilhoso enquanto comemora a boa notícia, mas Curtis não conta sobre seu remédio. Enquanto se prepara para dormir, Samantha já começa a fazer planos para as férias, pois não precisarão mais se preocupar com dinheiro. Curtis toma o remédio secretamente no banheiro. Na manhã seguinte, Curtis acorda bem descansado e Samantha percebe que ele também parece mais saudável. Porém, no trabalho, Curtis ainda conversa com Dewart sobre a quantidade certa de comida para um abrigo. De repente, ele começa a ouvir trovões, mas o céu está limpo. Ele pergunta a Dewart e ele não ouve nada. Então Curtis entra em pânico e corre para uma lixeira para vomitar. Lutando contra um ataque de pânico, Curtis sai do trabalho e começa a ter dificuldade para respirar enquanto dirige. Então ele para o carro para descansar um pouco e recuperar o controle. Quando finalmente se acalma, ele percebe um lugar que vende contêineres e consegue um para ampliar o abrigo. Momentos depois, ele visita sua mãe, que se comporta de maneira estranha porque está fortemente medicada. Acontece que ela desenvolveu esquizofrenia paranoide, mais ou menos na mesma idade que Curtis tem agora. Ele está preocupado que o mesmo possa estar acontecendo com ele e tenta fazer algumas perguntas, mas ela não se lembra muito daqueles anos terríveis. Depois Curtis liga para seu médico para explicar que não pode dirigir até Columbus para procurar um psiquiatra. Então, ele pede uma alternativa. Naquela noite, ele calcula quanto custaria transformar o abrigo em um bunker completo. Na manhã seguinte, ele vai ao banco e contrata um empréstimo para a reforma da casa sem avisar a esposa, ignorando os avisos do gerente. Mais tarde no trabalho, Curtis pede ajuda a Dewart porque ele quer levar alguns equipamentos do trabalho para construir seu bunker. Isto é contra as regras, mas Dewart concorda em ajudar. Dewart, preocupado, pergunta se ele está bem, e Curtis garante que sim. Depois do trabalho, Curtis vai ver um conselheiro local e conta todas as suas teorias com base na pesquisa que fez. A mulher explica que é apenas uma conselheira, então não pode diagnosticá-lo ou prescrever nada, mas eles podem conversar para que ela possa orientá-lo durante a crise. Ele começa a falar de sua mãe, que um dia deixou a família e seu pai teve que criar ele e seu irmão. Mais tarde, ela foi encontrada comendo lixo em uma lixeira e eles tiveram que colocá-la em um hospital. Ele também começa a se abrir sobre seus sonhos. À noite, a família vai para outra reunião escolar. No caminho de volta, Curtis para o carro porque está vendo muitos relâmpagos no céu. Porém, a família dela está dormindo e nenhum outro motorista se impressiona, fazendo com que ele se preocupe mais com sua saúde mental. No sábado, enquanto Samantha e Hannah estão na feira, Curtis e Dewart começam a trabalhar no abrigo. Quando Samantha chega e vê tudo, ela, furiosa, começa uma discussão. Samantha fica mais irritada ao saber que Curtis fez um empréstimo e grita enquanto exige uma explicação para todas as suas decisões estranhas, como, por exemplo, prender Red. No entanto, Curtis diz que não há nada para explicar e sai da sala para verificar Hannah enquanto Samantha chora. Naquela noite, Curtis toma mais remédios do que deveria. No meio da noite, Samantha acorda ao descobrir Curtis tendo uma convulsão e sangrando ao lado dela. Ela imediatamente chama uma ambulância, ignorando Curtis quando ele diz que não é necessário. Momentos depois, após a saída dos paramédicos, Curtis finalmente conta tudo a Samantha. Ele jura que vai ao conselheiro com frequência porque não quer deixar a família como sua mãe fez. No dia seguinte, Curtis e Samantha levam Hannah ao hospital para um check-up
e sua cirurgia é marcada para 6 semanas. No trabalho, Curtis vai ver seu chefe e pede que ele tire Dewart de sua equipe porque ele não quer dar ordens ao seu melhor amigo. Jim acha estranho, mas concorda e depois diz que Curtis tem faltado muito ao trabalho. Curtis explica que é por causa das consultas médicas de Hannah, mas Jim lhe dá um aviso. Depois do trabalho, Curtis vai a uma loja comprar máscaras de gás que acabam sendo muito caras. Enquanto isso, a esposa de Dewart conta a Samantha sobre os rumores por trás do comportamento de Curtis, mas Samantha fica na defensiva e jura que eles estão bem. Algum tempo depois, Curtis está trabalhando no abrigo quando é visitado por seu irmão Kyle, que ouviu falar de seu comportamento estranho por Samantha. Kyle se preocupa com a saúde de Curtis, mas Curtis continua dizendo que está bem e diz a Kyle para visitar a mãe deles. E fica claro que os irmãos têm um relacionamento muito distante. Antes de Kyle partir, Curtis lembra que ele estava procurando um cachorro e pede que ele leve Red. Durante uma tarde tempestuosa, Curtis entra na cozinha e encontra Samantha encharcada pela chuva. Eles se encaram por um momento antes que ela pense em pegar uma faca. No entanto, este é outro sonho. No café da manhã, Curtis não consegue se livrar da estranha sensação dos pesadelos. E quando Samantha tenta tocar sua mão, ele a afasta. Naquele momento, eles notam Jim esperando do lado de fora. Curtis corre para encontrá-lo e ouve notícias horríveis. Jim descobriu o equipamento que Curtis pegou emprestado ilegalmente. Então, ele o demite com apenas mais 2 semanas de seguro médico. Dewart também recebeu 2 semanas de licença não remunerada por ajudar. Quando Curtis conta a notícia para Samantha, ela dá um tapa nele antes de sair correndo da sala com Hannah. Mais tarde, Curtis vai ver seu conselheiro e descobre que a mulher foi transferida e há um cara novo. Este homem quer que ele recomece desde o início, mas Curtis não aguenta contar sobre sua mãe novamente e perde o progresso. Então ele vai embora sem dizer uma palavra. Ele volta para o abrigo e continua trabalhando nisso. Enquanto isso, Samantha continua consertando as roupas dos vizinhos para ganhar um dinheiro extra, mas não é suficiente. E ela deve aproveitar o que sobrou das economias das férias. À noite, Samantha conversa com Curtis, que explica que seu comportamento foi por causa de um sonho e agarra a mão dela para provar que está trabalhando nisso. Samantha anuncia que eles estão cancelando a viagem à praia e usarão seu último cheque para cobrir 2 meses de contas. Ela adiará a cirurgia de Hannah e os dois terão que se concentrar em conseguir emprego. Samantha está disposta a trabalhar em seus problemas, mas impõe a condição de que Curtis vá a um psiquiatra de verdade. Ela também quer que ele vá a um jantar escolar no fim de semana para trabalhar em seu isolamento. Na noite do evento, Curtis é confrontado por Dewart, que o culpa pela suspensão no emprego. Curtis tenta pedir a ele para conversar mais tarde em particular, mas Dewart continua reclamando que Curtis o afastou quando eles deveriam ser amigos. Dewart até empurra e dá um soco em Curtis, que o chuta de volta. Finalmente explodindo, Curtis grita enquanto joga uma mesa no chão. Ele anuncia que uma tempestade devastadora está chegando e ninguém está pronto para isso. Então, ele tem um colapso nervoso e Samantha aproveita para levá-lo para casa. Algum tempo depois, Curtis vê Hannah no meio da estrada e corre para buscá-la. Naquele momento, um bando de pássaros aparece no céu e voa em padrões estranhos antes de se mover em direção a Curtis. Ele protege Hannah enquanto os pássaros passam voando por eles. Então eles fazem outro padrão estranho antes de começarem a cair mortos no chão. Aterrorizado, ele corre para dentro de casa quando uma sirene começa a tocar. Nesse momento, ele acorda e descobre que a sirene está tocando na vida real. Está chovendo muito, então Curtis leva sua família correndo para se esconder no abrigo. Depois de trancar a porta, Curtis os obriga a colocar máscaras de oxigênio só para garantir. Então eles dormem e esperam a tempestade passar. Algumas horas depois, Curtis acorda e verifica a porta, mas ainda sente a tempestade lá fora e volta a dormir. De manhã, Samantha o acorda, pedindo-lhe que abra a porta porque a tempestade passou. Curtis discorda e diz que ainda consegue ouvir, mas também faz Samantha tocar na porta para que ela sinta. Porém, Samantha não ouve nem sente nada. Em pânico, Curtis recua e se recusa a abrir a porta, oferecendo a chave para sua esposa. Samantha se recusa a aceitar porque fazer isso por ele só continuaria com o seu problema, e Curtis precisa enfrentar seus próprios medos. Querendo fazer bem à família, Curtis reúne forças e finalmente abre a porta para encontrar um lindo dia de sol. Os vizinhos estão bem e recolhendo o lixo deixado pela tempestade. Algum tempo depois, Samantha finalmente leva Curtis ao psiquiatra. O médico concorda em dar mais medicamentos a Curtis imediatamente e decide que ele precisa de um tempo longe do abrigo. Ele manda a família tirar alguns dias de folga para descansar e se preparar, pois Curtis precisará ser encaminhado para um centro especializado até se recuperar. Isso significa que ele não verá sua família por um tempo. No dia seguinte, a família está na praia. Curtis e Hannah estão fazendo um castelo de areia quando, de repente, Hannah sinaliza a palavra tempestade enquanto
enquanto aponta para o mar. Samantha sai e descobre que está chovendo óleo. Naquele momento, toda a família vê uma enorme tempestade escura se aproximando ao longe e Curtis se vira para Samantha, que olha para ele para confirmar que também pode vê-la. Se gostou deste vídeo, que tal assistir mais? Tenho certeza que vai gostar.